Saudações aos telespectadores da TV de Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Estamos aqui com o Dr. Breno Valério, ele que é diretor do Foro Silveira Martins aqui na nossa cidade, né? Recentemente, mês de abril, recebeu, né, tão importante missão. Estamos felizes de receber no estúdio e vai falar sobre as questões administrativas, as metas do judiciário, falar de importantes projetos como o Sejusc. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, é o primeiro bloco da nossa conversa com o doutor juiz aqui direito, doutor Breno Valério. Doutor Breno, é a segunda vez que nós recebemos aqui em nossos estúdios o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Muito obrigado, doutor Nazil. É um prazer sempre renovado estar aqui, voltar a casa, falar um pouco com você, com seus telespectadores, e estou à plena disposição para nós conversarmos sobre os mais variados assuntos. Muito bem, doutor Breno é magistrado há 18 anos, já transitou aqui em todo o oeste do nosso Rio Grande do Norte, já está em Mossoró há 12 anos, na terceira vara de família aqui em Mossoró, e tem prestado um serviço muito relevante. E como nós falamos na abertura, ele recebeu a missão aqui, a incumbência da direção do Foro. As credenciais suas, doutor Breno, a gente não tem o que falar, né? Eu fico feliz, doutor Breno, quando um processo meu é distribuído para a sua vara, porque eu creio na sua competência, na sua disponibilidade, acessibilidade, tanto com os jurisdicionados como os advogados. Sempre é um prazer estar com o senhor, muito mais agora aqui nos estúdios. Doutor Breno, como foi receber tão importante missão, essa indicação de diretor do Foro? Bom, primeiro, muito obrigado pelo elogio. Eu fico feliz em saber que os advogados e os jurisdicionados gostam quando eu estou à frente de algum processo presidindo. A gente sabe que essa tarefa do juiz é uma tarefa árdua, né? Eu digo sempre que ser juiz é uma vocação, é um sacerdócio, né? Não é fácil você diariamente decidir sobre a vida dos outros, né? Se decidir sobre a sua própria vida já é difícil, imagine decidir sobre a vida dos outros, né? E isso se torna ainda mais complicado quando você está numa vara de família, porque você está decidindo em questões permeadas de afeto, né? Permeadas de amor, de desamor, que envolve família, filhos, ex-casais, e sempre é um grande desafio. E somado a esse desafio chegou um outro, que é a própria direção do Foro, né? Eu assumi a incumbência, na verdade, a direção do Foro é um cargo de indicação do presidente do Tribunal de Justiça. Cada presidência, cada gestão escolhe quais são os seus diretores em comarcas que têm mais de um juiz. E essa presidência me escolheu, me indicou para estar à frente da direção do Foro nessa gestão. E que eu assumo mais como uma função de serviço, não é? Eu acho que tudo é um aprendizado na vida. A cada desafio que nós enfrentamos, nós vamos acumulando conhecimento, sabedoria principalmente, e esse cargo da direção é mais um grande desafio que eu assumo na minha vida. Muito bem. Doutor Breno, atualmente, no Foro, né, no caso, Foro Estadual, são quantos magistrados? Como é que se divide, né, o Foro aqui atualmente na nossa cidade de Mossoró? Muito bem. Para que todos entendam em casa, o estado inteiro ele é dividido em comarcas. Isso é uma organização estrutural, né? Então, há cidades, há certos municípios que são comarcas, outros que não são, que são termos que fazem parte de uma outra comarca.
Por exemplo, Mossoró é uma comarca. Serra do Mel é uma cidade, mas não é uma comarca, porque é termo de Mossoró, não é? Então, cada comarca tem a sua competência, tem a sua zona geográfica de atuação. Mossoró é uma comarca considerada muito grande. Na verdade, é a segunda maior comarca do estado, só perde para Natal. E ela conta atualmente com 22 varas jurisdicionais e 22 juízes. Então veja que isso mudou muito todo o panorama, se comparado, por exemplo, com a minha época de estudante. Na minha época de estudante, Mossoró tinha 3, 4 juízes, não é? E 3, 4 varas, 3 cíveis e uma vara criminal. Hoje nós somos 22 juízes que jurisdicionamos em 22 varas, além de uma outra unidade jurisdicional, que é o chamado Sejusc, né? Que é coordenado por mim também. Muito bem. Doutor Breno, no caso específico, né, das varas, a gente percebeu, né, uma mudança de competência de algumas varas aqui em Mossoró. Explica um pouquinho. Eram 4 varas de família, agora são apenas 3. Explica um pessoal de casa, né? É verdade. Veja bem, ao longo desse tempo, especialmente nessa última gestão, nessa gestão atual do Tribunal de Justiça, está havendo certos redimensionamentos, inclusive redimensionamento de competência, né? Qual é que é o objetivo disso? É a melhor equalização da força de trabalho. Então, determinada vara que tem, por exemplo, 10 mil processos e outra vara que tem apenas 500, não é? O que o tribunal tem feito, que na verdade tem feito em atenção a uma recomendação do CNJ? Ele está reorganizando a competência, está dividindo, transformando essa vara que tem pouco na mesma competência de outra vara que tem muito, para dividir tarefas, funções, processos, para que torne uma jurisdição mais célere. Então, em resumo, a intenção dessa reorganização diz respeito a isso. Então, recentemente, nós tivemos aqui em Mossoró a transformação da segunda vara de família, que tinha competência em família, em terceira vara da Fazenda Pública. Por quê? Porque as varas da Fazenda Pública têm um grande contingente processual e precisavam de mais outra vara para dar suporte ao seu trabalho. Então, uma vara de família foi transformada em Fazenda Pública com esse intuito. Então, nós ficamos com 3 varas de família, que dão conta de todo o serviço, e 3 da Fazenda Pública. A Fazenda Pública ganhou mais uma para ajudar no seu trabalho. Além disso, teve outras redefinições, né, de competência. Os juizados especiais ganharam a competência de juizado da Fazenda Pública também, né, passaram todos a ter a mesma competência. Antes eram 3 juizados cíveis e um juizado criminal. Hoje, todos são 4 juizados cíveis, criminais e da Fazenda Pública. E ontem, coincidentemente, saiu uma nova redefinição, transformando a segunda vara civil na mesma competência da sexta vara civil. A sexta vara civil tem a competência para falências, para inventários e processos do seguro DPVAT, né? E então, como ela já estava ficando um pouco sobrecarregada, o tribunal então resolveu transformar a competência da segunda civil na mesma competência da sexta vara. Muito bem. Doutor Breno, ainda sobre a questão estrutural do foro aqui de Mossoró, fazia 6 anos aproximadamente que mudou o prédio, né? Na verdade, eram diversas varas espalhadas pela nossa cidade e foi centralizado no complexo judiciário aqui no bairro Costa e Silva, né? Eu sei que é notícia velha, né? Mas qual foi a importância, doutor, dessa centralização num prédio só, um prédio arejado, né? Um prédio estruturado e planejado, como foi esse do prédio, né? O novo prédio, né? A gente pode dizer, né? Ainda está novinho, que é o Silveira Martins.
Bom, bem conservado. Claro. Ainda bem, né? Espero que permaneça por muito tempo. Na verdade, a importância maior, você já falou, é a centralização de todas as varas em um só lugar. E isso tem muitas vantagens. Além de um congraçamento maior e de uma melhor organização das varas, isso tem um impacto direto orçamentário. Porque você cuidar de 3 prédios é diferente de você cuidar de um, né? E esse dinheiro de manutenção, tudo sai do bolso do consumidor. Então, você centralizar em um prédio só é garantia também de economia, porque você não tem que manter 3 prédios, você tem que manter um, né? Além disso, você tem uma estrutura mais adequada. Os prédios antigos, na verdade, eram meio que certas adaptações. Certas adaptações para que eles pudessem funcionar. Alguns eram casas que eram reorganizadas para isso, né? E o Fórum Novo, ele foi feito e construído pensando na necessidade do Judiciário Estadual. Então, ele, além de ter essas vantagens financeiras, ele tem também vantagens funcionais, né? Porque as salas, e ele foi todo pensado para atender a necessidade do próprio judiciário. Doutor, o senhor fala num ponto importante, que é a questão orçamentária, né? A gente sabe que o nosso estado está passando por uma situação difícil, não é apenas o Rio Grande do Norte, mas todos os estados do nosso país, a crise, né? Batendo as portas, também das instituições públicas, o Estado. E eu quero só que o senhor, ainda no finalzinho desse bloco, fale um pouquinho, né, de algumas comarcas terem sido fechadas. No caso, acho que aqui pertinho nossa foi a Governador de Serra Rosada. Se o senhor puder explicar, porque acho que nem sempre a população entende, né? Mas o senhor como diretor do foro aqui de Mossoró, e os processos foram recebidos, né, de lá para cá. Se o senhor puder falar um pouquinho, né, eu ficarei muito feliz. Claro, veja bem, dentro dessas políticas de reorganização do judiciário, existe uma de racionalização de todo o sistema. Isso envolve o que nós chamamos de agregação de certas comarcas. Isso não é apenas uma vontade de uma só pessoa, do presidente, da presidência, dos embargadores. Na verdade, é uma recomendação do CNJ. Ele faz um cálculo de novos processos, de fluxo de entrada de processos, e ele vê a viabilidade ou não de uma cidade ser sede de uma comarca, né? Então, com base nesses cálculos, o tribunal passou a redimensionar, a rever a necessidade de manutenção de estrutura de uma comarca em certa cidade. E por conta disso, verificou que algumas comarcas não se justificaria, né? E por isso passou a fazer o que nós chamamos de agregação, ou seja, juntar aquela comarca à sede de uma comarca maior. O que nós temos isso é sempre polêmica, é sempre discussão, né? É evidente que há um certo prejuízo. O bom seria que em toda cidade fosse sede de uma comarca e nós tivéssemos a estrutura para isso. Só que você passa por um momento delicado, como você ponderou, de ajuste de contas, né? Nós estamos ainda vivendo uma crise, isso causa impacto em todos os setores, em todas as instâncias. E o tribunal precisa também se preocupar com isso, porque a cada comarca dessa é um custo alto. E se ela não é viável economicamente, ele é preciso, como gestor financeiro também, e dada essa responsabilidade financeira, rever se é viável ou não a manutenção dessa comarca em certa cidade. Qual é que é o prejuízo que eu vejo? É o jurisdicionado, aquele cidadão daquela comarca, não ter uma justiça fisicamente perto, né? Mas, por outro lado, existem circunstâncias que precisam ser também trazidas para o telespectador, né? Quando essa comarca é agregada a uma comarca maior, ela tem também a possibilidade de uma maior celeridade processual. Isso é uma verdade que precisa ser dita. Eu vou só citar um exemplo da minha realidade. A comarca de
Governador de Sé, ela foi recentemente transformada em um termo de Mossoró. Consequentemente, todos os seus processos, ou seja, aqueles processos que existiam em Governador, foram redistribuídos para Mossoró. Agora, pensem comigo, Governador tinha um só juiz com o processo de todas as competências, criminal, família, civil, fazenda pública, tudo, juizado. Quando esses processos vieram para Mossoró, eles foram distribuídos em várias varas especializadas. O que é família foi só para a vara de família, o que é fazenda pública foi só para a fazenda pública, o que é criminal para criminal. Então isso já dá para compreender que houve um certo benefício, porque você tem 3 varas especializadas só em família, né? Então isso significa que um juiz que é especializado numa vara, os servidores que são especializados numa vara, têm a possibilidade de, dada a existência de um número racional, razoável de processo, ele tem possibilidade de desempenhar um melhor papel naquele processo, seja pelo conhecimento mais específico, seja pela celeridade que esse processo terá. Então, por exemplo, eu peguei processos lá de Governador, e isso nenhum demérito, porque havia um certo trabalho muito bem feito pelo juiz anterior, mas assim, pela própria estrutura da cidade, pela própria carência de servidores lá na comarca, que tinha pouquíssimos servidores, né? Eu peguei um processo de interdição que já tramitava há mais de 1 ano. Aqui eu julgo o processo de interdição em 3 meses, né? Então, dado esse ponto de vista, ele representa um ganho. Agora, se você olhar pelo ângulo da justiça estar mais perto, não. Aí é evidente que seria melhor que continuasse o governador como sede de uma comarca. Como tudo, tem os seus prós e os seus contras. Eu acho que cada vez mais essa realidade vai ser amenizada com a virtualização de todos esses processos, porque virtualizando, a parte mesmo pode consultar o processo de onde quer que ela esteja, o advogado pode dar entrada do seu escritório, né? Então isso vai tornando mais fácil e acessível. Bem, estamos conversando aqui com o Dr. Breno Valério, ele que é magistrado e recebeu a incumbência, né, direção do fórum aqui Silveira Martins, na nossa cidade. Então, no próximo bloco, permaneça aí conosco, vamos falar de alguns prêmios, né, que o TJRN recebeu, selo ouro da Justiça em Números. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica Direito, aqui com o Dr. Breno Valério, ele que é magistrado e diretor do Fórum Silveira Martins aqui na nossa cidade. Dr. Breno, vamos conversar sobre um tema, né, delicado, né, que é a questão da celeridade processual. E em virtude da mesma, para estimular mesmo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, empreendeu diversos prêmios, né, e um deles, né, é a Justiça em Números. No caso do Rio Grande do Norte, tinha tirado 2 anos seguidos o prêmio bronze, se não me engano, mas por fim, agora em novembro passado, tirou o selo ouro. Qual a importância, doutor Breno, de bater essas metas do CNJ, né, e tirar, né, o topo, né, o máximo da premiação? Bom, a importância é saber que é possível realizar um certo trabalho que vise não só uma melhor organização da própria justiça, um compromisso dos juízes com os processos, com a celeridade processual, mas, sobretudo, um certo resultado final em prol do jurisdicionado. O selo ouro significa que o número de casos novos julgados pelo tribunal foi um dos maiores, ou o maior do Brasil, né?
E isso tem um impacto final muito positivo naquela pessoa que entrou com o seu processo, que está esperando um certo julgamento, não é? Porque isso reafirma o compromisso do judiciário de ter a preocupação com o tempo de duração razoável do processo do jurisdicionado. Então, quando ele tem essa preocupação e esse compromisso, isso se converte em uma melhor prestação jurisdicional. Doutor, aproveita aqui o espaço para falar um pouquinho dessas metas do CNJ, né? No caso específico, tem metas também na Fazenda Pública, tem metas nos casos que, se não me engano, quem julgar mais processos, né, do que entram, do que processos que entram. Fala um pouquinho, aproveite para explicar ao pessoal de casa a importância dessas metas. Claro, né? claro. As metas principais, é verdade que essas metas elas foram pensadas com o intuito de focar nos gargalos do judiciário. Então, o próprio CNJ, ele tem esses estudos dos principais problemas e cria metas exatamente para o que ele reputa mais importante, não é? E de maior necessidade. Então, se você se voltar um pouco para a Fazenda Pública, você tem metas de julgamento das ações de improbidade, que tem um impacto social muito grande, porque diz respeito ao dinheiro público e à coisa pública, não é? Se você se voltar para o judiciário de uma maneira geral, especificamente para o estadual, você tem a meta 1 e a 2, né? A meta 1 no sentido de julgar mais processos do que entra, não é? Essa é uma meta muito interessante, arquivar, na verdade, mais processos do que você recebeu durante todo o ano, e a meta 2, que é sempre renovada a cada ano, no sentido de não ter um acervo muito antigo, né? Aquele acervo, aquele passivo muito antigo, ele é incentivado a ser julgado e arquivado. Então, as metas, de uma maneira geral, ajudam a orientação e as diretrizes que o CNJ fixa para um melhor desempenho do judiciário. Doutor Breno, a gente percebe, né, que cada magistrado, ele organiza a sua equipe, né, o seu gabinete, como a gente chama, né. A gente percebe, eu não vou citar aqui nomes, mas tem colegas magistrados que os processos não andam, doutor, não andam, né. E por outro lado já tem magistrados, né, que a equipe, eu quero que o senhor me ajude a entender. Já cheguei no seu gabinete, doutor, não podemos, doutor Breno não está acessível porque está em reunião com a equipe. Qual a importância, doutor, dessa intimidade, né, desse foco? Eu sei que problemas existem, falta de estrutura, a estrutura está boa, mas a questão do funcionário, a estrutura física, ainda está carente no nosso estado. Mas qual a importância de sentar com a equipe, né? Coisas, eu acredito que está faltando em alguns magistrados, né? O senhor nos ajuda a entender isso, né? Porque algumas varas, os processos param, e porque tem outras, né, que os processos já andam, processos cíveis, doutor, até mesmo entre uma vara de família e outra, a gente percebe um certo desenrolar na prática como advogado. Claro. Veja bem, esse problema envolve várias questões, né? Especificamente, a celeridade deve ser atacada por várias frentes. Não é uma questão única de vontade do juiz, ou que um juiz trabalha mais que o outro que... Não se trata disso. Que um servidor... Não. Na verdade, o que nós temos, de um lado, são problemas estruturais, sérios. Há muito tempo não se tem, por exemplo, concurso para servidores. E há uma carência de servidores evidente. Então, por exemplo, uma vara de Mossoró, imagine que a lotação paradigma, a lotação prevista, seria de 10 servidores, ela tem 5. Tem metade de sua força produtiva. E isso traz um impacto significativo no processo. Não é? Mas por que não tem concurso para servidor? Porque o tribunal está com amarras orçamentárias. Está impossibilitado de realizar por conta de questões orçamentárias, né? Então, tudo isso vai agravando. Então, você tem uma questão estrutural primeiro de tudo. Depois,
a celeridade passa também por uma questão procedimental, né? O nosso sistema herdou muito do civil law, do sistema romano-germânico, né? Onde há uma burocratização muito grande, diferente do sistema common law inglês, norte-americano, em que se faz muito presente a oralidade, né? Então, isso faz com que os nossos procedimentos, de certa forma, sejam mais arrastados, né? Além disso, dentro de um processo, você não tem uma vontade única, a do juiz, né? Você tem uma parte com seu advogado, a outra parte com seu advogado, a possibilidade de questionamento das decisões que são dadas através da recorribilidade dos recursos, e tudo isso respeita-se a um trâmite previsto na legislação processual, né? Também isso é importante quando se fala de tempo de duração razoável. E, por fim, você tem a necessidade, e aí é onde entra a questão que você falou, está reunido com a sua equipe, a necessidade de uma nova orientação, de uma nova conscientização do papel do juiz, né? Você veja que a realidade do juiz hoje é bem diferente da do juiz de antigamente, né? Como era o juiz de antigamente? Ele chegava, recebia uma pilha processual e ia despachando à mão, processo a processo, encerrado dentro da sua sala. Hoje, se o juiz for fazer isso, ele não produz, não é? Primeiro que ele não despacha mais à mão, é tudo virtualmente, não é? Diz respeito, evidentemente, a uma nova forma de atuação. E, além disso, o juiz atual, ele não deve ser apenas preocupado com a sua atuação jurisdicional. Ele tem que ser preocupado também com a sua formação humanística, né? Que envolve não só a percepção de áreas afins à sua, por exemplo, eu sou da área de família, mas eu tenho que também ter preocupação com áreas afins à psicologia, à sociologia, né? Essas áreas que trabalham diretamente com a área pela qual eu sou vinculado. E, principalmente, o juiz agora ele tem uma função de juiz gestor. Esse é o grande diferencial do juiz atual para o juiz de antigamente. Não que este seja melhor do que antigamente, né? Porque são realidades que vão se adaptando ao novo momento histórico. E o juiz gestor ele é preocupado com gestão de processo, gestão de pessoas, né? Ele tem que ter essa preocupação. Por isso que é importantíssimo que essas técnicas de gestão da administração, né, sejam hoje adaptadas ao judiciário e à coisa pública. Isso faz com que haja uma melhor organização processual, uma produtividade maior e, consequentemente, isso reflete no tempo de vida útil de cada processo. Bem, estamos conversando aqui com o Dr. Breno Valério, diretor do foro aqui da nossa cidade, Silveira Martins. Próximo bloco, não sai daí, vamos falar de um instituto muito importante que é o Sejusc. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, conversando aqui com o magistrado Dr. Breno Valério, ele que é diretor do foro aqui da comarca de Mossoró. Dr. Breno, falar sobre um importante instituto, que é o Sejusc, né? Aproveite, fala o pessoal de casa, o conceito, né? A importância do mesmo, né? Nós temos uma cultura, doutor Breno, da judicialização, né? Cultura de conflito. Até mesmo alguns advogados ainda resistem, né? Isso aí parte de uma cultura já está enraizada, até mesmo na sociedade fala, né? Vou botar fulano no pau, né? Vou botar na justiça. E vieram importantes institutos de mediação e conciliação, né?
Aproveite, o senhor também é, né, coordenador do Sejusc a nível aqui do meio oeste da nossa região. E aproveite e explique para o pessoal de casa. Muito bem. Tudo começa exatamente nesse contexto que você situou, a da judicialização. O que nós assistimos hoje é uma judicialização desmedida, né? Então, tudo leva-se ao judiciário, tudo é judicializado. E a consequência disso é o inchaço da máquina judiciária. Ou seja, por mais que se esforce no aumento estrutural, por mais que se esforce em técnicas procedimentais, não se consegue dar vazão ao tamanho de ações que diariamente chegam ao judiciário. Isso é fruto exatamente de uma cultura litigiosa. Eu tenho certeza que tanto o senhor como eu, doutor Nazil, nós não fomos formados para uma cultura de pacificação social. Nós fomos formados na universidade para o litígio, para a briga, sabendo que o advogado bom é aquele que é combatente, né? Que conhece o CPC, que conhece o CPP, a Constituição Federal, as leis, as normas procedimentais, ou seja, aquele que sabe comprar uma boa briga. E, na verdade, a própria sociedade também ela é formada para isso, para o litígio. Essa litigiosidade trouxe um prejuízo significativo, ou seja, o judiciário está abarrotado de causas, muitas importantes e outras que não eram para estar lá, porque poderiam ser resolvidas através de um diálogo prévio. Você pense que isso não é novo e nem é nosso. Essa ideia de conciliação, de política consensual, de desjudicialização, ela já ocorre há muito tempo. Isso foi previsto desde 76, da década de 70, que o professor Sander trabalha com isso na Universidade de Harvard, né? E ele previu o que ele chamou de fórum de múltiplas portas, ou seja, a ideia de que o poder judiciário não tem uma porta única, que é a porta da sentença. O conflito que chega ao judiciário, ele pode ter várias portas, várias soluções. A conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem, e não só necessariamente uma sentença judicial. Essa ideia de desjudicialização a partir de uma resolução do CNJ, a resolução 125, que é de 2010, já tem 8 anos, né? Ela teve a função de reorganizar essa política consensual no âmbito do poder judiciário. E para isso ela trouxe várias questões de organização, dentre as quais a criação dos NUPEMECs e dos Sejuscs. O que é que essas siglas significam, né? NUPEMEC, Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, né? Solução de práticas de mediação e de conflito. E os Sejuscs, Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. No PEMEC, ele é criado no âmbito de cada tribunal. E ele tem a função de coordenar no âmbito daquele estado, daquele tribunal, toda a política consensual. Já os Sejuscs são os braços do NUPEMEC, né? Como o NUPEMEC fosse a cabeça e os Sejuscs os seus braços, que são as suas formas de execução e de atuação. Então, cada comarca ela tem potencial para ter o seu Sejusc, o seu centro de conciliação. Aqui nós temos o nosso, que atende a todas as varas da comarca de Mossoró e ainda outras comarcas que não têm o seu Sejusc estruturado. Então, toda a política consensual, toda a formação da ideia da desjudicialização, da solução consensual de conflitos, passa hoje pelo Sejusc, né, que é coordenado pelos NUPEMECs.
No caso, vocês estão ocupando o 4º andar do foro, né, doutor? Me explica aí, estão recebendo tem material humano, material físico para melhorar ainda mais o Sejusc. Bom, o Sejusc começou tímido, mas tomou uma proporção imensa. Ele exerce hoje um papel fundamental na comarca de Mossoró, né? Então, como o seu trabalho se avolumou, foi preciso reorganizar também o espaço físico. Ele funcionava em uma estrutura menor, que era no 2º andar, e passou para uma estrutura maior, mais adequada ao seu papel, no 4º andar, com 3 grandes salas, que se dividem hoje em 7 salas para políticas consensuais, 5 de conciliação e 2 de mediação. Ele é formado, basicamente, por estagiários conciliadores e pelos servidores que também coordenam a secretaria e a atuação dos estagiários. Então, nós temos uma chefe, né, de secretaria, que é Joelma, né, e tem outros servidores, como André, como Evelane, que são responsáveis pela coordenação de todos os outros estagiários conciliadores. Quem faz as conciliações são os estagiários conciliadores. E aí há um duplo papel. Eles aprendem conciliando e nós ganhamos com as conciliações que eles fazem. É uma grande equipe, uma equipe que tem números expressivos e quem tem prestado um relevante papel. Só para você ter uma ideia, de sua criação até hoje, o Sejusc já conciliou, em termos monetários, mais de 11 milhões de reais. Isso representa um incremento para toda a sociedade moçoroense, para a economia, para o comércio, né? E o principal disso tudo é o papel de pacificação social. É a consciência de que aquela pessoa, aquele cidadão pode resolver pacificamente os seus conflitos sem necessidade de enveredar por uma briga interminável. Doutor Breno, só pedindo licença aqui, eu tenho aqui alguns números, né, que estavam no site do TJRN, aqui o Sejusc de Mossoró, dos 2.962 processos que chegaram lá, 50% de sucesso de conciliação, era 1.400 e alguma coisa, né? E na pré-processual, né, dos 237 processos que chegaram lá, 73% de sucesso. Esses números são expressivos e eles falam por si só, não é, doutor? É verdade. Esses números de uma maneira geral, envolvendo todas as áreas. E nós sabemos, o senhor também sabe, doutor, que alguns processos são mais suscetíveis à conciliação e outros não, né? Por exemplo, cíveis são mais difíceis de você conciliar, não é? Família, alguns casos são mais fáceis. Em percentual de vara de família, em varas de família, esse percentual até sobe mais um pouco, chega a mais de 60%. E, especificamente, o plano pré-processual é um assunto que o Sejusc tem se dedicado bastante esse ano. Os 2 anos que eu estou coordenando, o primeiro ano eu me voltei mais para a formação dos conciliadores e dos mediadores. Então, hoje nós temos um núcleo de mediação também, que não tínhamos. E este ano nós estamos se voltando muito com essa toda equipe para o pré-processual. O que é isso? É a solução de um conflito antes dele se tornar processo. Isso é extraordinário, né? Porque faz com que o Estado e o Judiciário não tenham custo de um processo e aquele problema, aquele conflito do próprio cidadão seja resolvido rapidamente, de forma célere, efetiva e dentro de uma cultura de paz, que é o mais importante. Então, o pré-processual vem ganhando um corpo significativo. E esse trabalho, doutor Nazel, é feito junto a várias instituições. As práticas jurídicas das universidades têm um papel fundamental no pré-processual de família. Já o CDL, que é também parceiro nosso de convênio, através de suas empresas, eles têm também trazido muitas demandas para o pré-processual civil. Então, nós temos aqui, periodicamente, pautões de conciliação.
E é preciso, mais do que nunca, conscientizar toda a população de que ele tem a capacidade de dialogar e resolver esse seu problema. É preciso cada dia mais empoderar o cidadão com essa consciência de que é capaz de resolver os seus conflitos e não levar todo o problema para o judiciário. Quando ele tem essa consciência, ele tem a solução mais rápida do seu conflito e isso evita que se torne mais um processo dentro do judiciário. Doutor Breno, muito importante essa questão das práticas jurídicas, como o senhor falou. Eu não tive essa formação, né? Essa filosofia dentro do curso, de desjudicializar os conflitos. O senhor não teve, o senhor mesmo falou. Importante que as práticas jurídicas estejam engajadas, outras instituições, pode ter até mesmo, né, doutor Breno, associações de bairro, né? Então, várias instituições, cada dia somadas nesse papel. Doutor Breno, assim, eu atendo na Rádio Libertadora, né? Nós temos perguntas e respostas, às vezes eu vou, e vem pessoas com perguntas, às vezes conflito de bairro, conflito de vizinhos, às vezes ou na interna ou na externa, a gente orienta, nem sempre uma briga, doutor Breno, vale a pena, nem sempre não é a sentença de um nobre magistrado, um homem preparado, competente, que vai dar paz seja uma família, seja a questão de um conflito de bairro, como eu falei, um conflito de vizinhança. A sentença não dá paz. Às vezes, né, doutor Breno, uma sentença, né, às vezes gera até outros conflitos ainda maiores. Institutos tão importantes como esse, né? Não sei se ainda nesse bloco dá para o senhor falar um pouquinho sobre justiça restaurativa, né? Fica à vontade ainda nesse bloco. Veja, a justiça restaurativa está dentro também dessas políticas consensuais inominadas, né? Dessa ideia. Ela tem mais aplicação na existência de crimes de menor potencial ofensivo. Né? É a possibilidade de você envolver toda a coletividade na solução daquela causa. Ao invés de você punir, você conscientiza e transforma aquilo em verdadeiras ações em prol de toda a coletividade. Essa conscientização do cidadão, esse exemplo que você acabou de dar através da rádio, das perguntas que lhe chegam, ele é uma realidade evidente. Não é? E tem também relação com aquilo que nós falamos no início do Fórum de Múltiplas Portas, né? Ou seja, não um só caminho para resolver o seu problema. E às vezes a sentença não resolve o seu problema. As mediações, as conciliações, ela tem essa possibilidade, principalmente no âmbito da mediação, de solucionar a lide sociológica. Ou seja, aquele problema social que está ali, que a sentença por vezes não tem a potencialidade de solucionar. Ela dá solução jurídica ao caso, mas não dá solução social, né? E isso é muito importante que se diga, porque há certos casos, dentro dessa múltipla escolha, que é mais apropriado resolver através de uma mediação, e outros pode ser até que seja através de uma sentença. Por exemplo, uma questão de vizinhança, de bairro, é muito mais importante que você solucione através de uma mediação. Por quê? Porque você terá a continuidade daquela vizinhança, o seu vizinho permanecerá sendo vizinho, então nada melhor do que você pacificar. Outras questões não, pode ser até que a judicialização e a sentença sejam uma solução mais efetiva, como por exemplo, questões de direito individuais e homogêneos relacionados ao consumidor. Por vezes, é preciso uma sentença até para servir como paradigma, como precedente, dado o seu alto grau de recorribilidade para a formação de certos precedentes, né? Mas a maioria dos casos podem ser resolvidos através de uma cultura pacificadora. Muito bem, estamos conversando, doutor Breno. Então, vamos já se aproximando, doutor Breno, do fim da nossa conversa. Não sai daí, ainda vamos tocar. Eu tive licença aqui do doutor Breno fazer uma pergunta sobre o quinto constitucional. O que o doutor Breno acha, né, sobre a ocupação da magistratura por membros do Ministério Público, por membros da advocacia. Então, sai daí, você que é estudante de Direito, está curioso com a posição do doutor Breno? Voltamos já.
Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito Especial aqui com o Dr. Breno Valério, ele que é magistrado e também está com a incumbência na direção do Fórum Silveira Martins aqui na cidade, na comarca de Mossoró. Dr. Breno, vamos já para as considerações finais, mas eu não poderia deixar de passar, né, sobre essa questão do 5º Constitucional, né, que está na mídia, até algumas associações de magistrados, né, têm ingressado na justiça, ou para limitar o 5º, o pessoal de casa, quem não é da área, né, doutor Breno, ocupação dos degraus da magistratura, desembargador, ministro, por advogados e por membros do Ministério Público. Não poderia deixar da sua ilustre presença, deixar de saber o seu posicionamento a respeito sobre tão importante tema. Bom, o 5º já foi explicado, né? É a participação do Ministério Público e dos advogados nas cortes, né? Isso tem previsão constitucional, por isso o 5º, ou seja, 1/5 das vagas daquele tribunal, daquela corte, tem a previsão de serem preenchidas por advogados e pelo Ministério Público. Toda vez que alguma decisão de quem não é do 5º, né, surge, evidentemente gera novamente a potencialidade de trazer esse tema à tona, né? E, mais uma vez, é objeto de rediscussões. Na verdade, essa é uma opinião particular, eu vejo mais sobre um ponto de vista técnico e um ponto de vista histórico também. O objetivo da criação dos 5º foi efetivamente a oxigenação dos tribunais. O fato de não ter apenas uma visão do juiz, mas também do advogado e do Ministério Público. O ponto fundamental de criação foi esse, inegavelmente. Só que, ao longo do tempo, com a criação do CNJ, esse argumento perdeu terreno. Porque o CNJ, na sua essência, já é um conselho formado que tem na sua formação e na sua composição juízes, membros do Ministério Público, advogados, né? E que já fornece a oxigenação necessária que o judiciário precisa. Então, desse ponto de vista, o 5º perdeu a sua razão de ser nos tribunais, porque ele já existe no CNJ enquanto órgão administrativo e regulador das funções do judiciário, inclusive correcionais. Eu penso particularmente que, dada essa superação técnica, não haveria necessidade mais do 5º Constitucional. Isso é uma opinião particular minha. Se você perguntar para mim se essa é a única razão, ou isso tem motivação com decisões para muito desastrosas de membros que fazem parte do 5º, eu respondo que não. Não é bem isso. Eu acho que existem membros do 5º altamente capacitados. Altamente capacitados. Eu dou um exemplo. Quando eu me formei, eu fui eu fui trabalhar como assessor do Tribunal de Justiça da Paraíba. E lá eu prestava assessoria a um desembargador que era do 5º, vindo do Ministério Público. E era um desembargador extraordinário, não é? De uma competência imensa processual, de uma formação ética humana maravilhosa. Então, eu não vejo mais pelo ponto de vista do preparo técnico, não é? Eu vejo, sim, pela falta de sustentabilidade do argumento para a sua criação técnica, e também vejo que isso deveria ficar melhor esclarecido para a população, porque às vezes é uma certa distorção. O povo não entende isso, doutor Dazil. Sempre só os juízes e o judiciário, de uma forma geral, os juízes, identificados com os juízes, é que são postos na berlinda. E, às vezes, certas decisões, e é preciso se dizer isso, elas são tomadas também por falta de uma vivência jurisdicional, por falta de uma vivência numa comarca do interior, por falta de uma visão de como deve um juiz atuar.
tanto o povo não entende que qualquer decisão que é dada, ainda que seja do quinto ou não, não há a separação, né? E isso é uma distorção evidente. Se você perguntar à população de uma maneira geral, e até mesmo dentro do âmbito jurídico, da comunidade jurídica, quantos juízes de carreira tem dentro do STF, poucos saberão responder. O STF é composto por 11 ministros, apenas 2 são juízes de carreira. Eu não sabia desse nome. Então, o que eu acho que está havendo é que a exceção está tornando-se a regra, né? Há uma distorção em relação a esse problema. Lógico que a composição do STF tem requisitos diferenciados, precisa só de um requisito mínimo de idade, notório saber jurídico, reputação que deve ser ilibada, né? É um pouco diferente, mas isso dá uma amostra do quanto pode ser prejudicial, não é? A ausência de juízes nas cortes superiores. E, de certa maneira, há um peso diferenciado nessa balança. Você não vê juízes no Conselho Federal da OAB e você não vê juízes no Conselho Nacional do Ministério Público, mas você vê advogados e membros do Ministério Público nos tribunais de justiça. Então, eu acho que é bom que se rediscuta isso sem apaixonites, não é? Sem muito voltado ao corporativismo, mas sim com a visão técnica de sua real necessidade. Nós precisamos realmente de promotores e advogados nos tribunais, ou os tribunais estarão bem servidos com os juízes que já vêm de sua carreira? Essa que deve ser a pergunta fundamental. Muito bem, doutor Breno aqui, com muita competência, respondendo tão delicado assunto. Fiquei muito feliz, doutor Breno, com a sua vinda aqui, desde já em nome da TVAD, os pastores, o Endo, o pastor Miranda, toda a equipe, o meu muito obrigado. Fica aqui as considerações finais com o público de casa, quiser falar aqui de algum projeto, melhoria física do fórum, a gente percebe aqui que está climatizando, né, as estruturas, então fica à vontade com o pessoal de casa. É verdade, o fórum está climatizando, é um pleito justo e antigo dos advogados, dos defensores, ainda bem que nós conseguimos, graças a Deus, que o tribunal fizesse a implementação, aos projetos que estão por vir das secretarias unificadas, eu acho que em agosto deve estar sendo implantadas, as secretarias de família e as CIVs, que são projetos pioneiros dentro do nosso estado e que têm a intenção de contribuir para a celeridade processual. E aos poucos vão surgindo projetos e assim que eu for chamado eu vou voltar para falar deles. Então fica meu agradecimento a toda a comunidade, ao programa Dinâmica do Direito, a figura sua, doutor Nazeu. Um abraço a todos os nossos pastores daqui que levam adiante esse projeto grandioso e principalmente um abraço a todos os seus telespectadores. Muito obrigado. Esse aqui é doutor Breno Valério, né, magistrado da Terceira Vara de Família e também atualmente responsável pela direção do Fórum Silveira Martins aqui na comarca de Mossoró. Então o pessoal de casa pode ficar tranquilo, pode ficar feliz. O Fórum aqui de Mossoró está em boas mãos e ele não saiu da Terceira Vara, que é importantíssimo, né? Ainda está ali firme e forte nas audiências, nas pautas de audiências de instrução. Doutor Breno, mais uma vez, meu muito obrigado. E esse foi o programa Dinâmica do Direito. Falamos aqui sobre a questão estrutural, física, os projetos, falamos sobre o Sejusc, né, sobre o 5º Constitucional, né, que eu não poderia deixar aqui de passar. Posso chamar um pessoal da ordem, né, vão ter um posicionamento. Se eu chamar o Ministério Público, vão ter um posicionamento. Mas fiquei muito feliz aqui que o doutor Breno não fugiu do tema, não fugiu da temática. Então permaneça com a programação da TVAD, a programação dos jovens, os cultos, os eventos e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Dinâmico do Direito.